Como você lida com as críticas? Como você se sente quando alguém critica o fato de você ainda não ter passado no vestibular? Como você lida com críticas como ainda não passou? Você deve estar fazendo alguma coisa errada. Isso te abala emocionalmente? Lidar com a crítica não costuma ser fácil, porque a crítica é um julgamento. E ser julgado pelas pessoas não é fácil, não é gostoso e não é legal. No entanto, tem como lidar com a crítica sem se abalar emocionalmente. Bora ver como! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Por mais que lidar com a crítica não seja a melhor coisa do mundo, é algo que a gente precisa aprender, porque nós sempre seremos criticados. Essa pode parecer uma visão um pouco pessimista, mas a verdade é que eu estou sendo sincera aqui com você e sendo bem realista. A verdade é que as pessoas sempre vão nos criticar, não importa o que a gente faça. Mesmo se a gente não fizer nada, vai ter alguém para criticar, porque vão falar assim, ah lá, fulano, não faz nada. O que é isso? Uma crítica. Então, sabendo que a crítica acontece, sabendo que a crítica existe, o que a gente pode fazer com relação a isso? Aprender a lidar com ela da melhor maneira possível, sem se abalar emocionalmente. E ainda, em alguns casos, extraindo o que há de melhor. Sim, isso é possível. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender a crítica. E para isso, a gente precisa deixar todo o julgamento do lado de fora. E por que isso? Porque quando a gente fala em crítica, automaticamente vem uma resistência ali dentro da gente, né? Pelo menos para a maioria das pessoas surge um certo desconforto, porque ninguém gosta de ser criticado, tá? Mesmo as pessoas mais evoluídas, ninguém gosta, é desconfortável, não é gostoso, né? Quem fala assim, nossa, eu amo ser criticado? Não existe isso, a gente sente sim um desconforto, mas aí pra gente entender a crítica, a gente precisa deixar essas concepções que a gente tem a respeito dela de lado. A gente não consegue aprender uma coisa quando a gente resiste a ela. Quando a gente tem uma certa resistência com aquilo, a gente fica meio desconfiado, fica meio, não sei, sabe? E aí fica mais difícil a gente aprender e adotar uma nova percepção sobre a crítica e entender de verdade o que ela é e como lidar com ela sem se abalar emocionalmente. Então, deixa o julgamento do lado de fora. Aqui nós somos pesquisadores em um laboratório e o nosso objeto de estudo é a crítica, então vamos olhar para isso aqui de uma maneira bem objetiva. E de acordo com o dicionário, o que é a crítica? A crítica, eu achei até muito interessante isso, é a arte, capacidade e habilidade de julgar, de criticar. Olha só, né? Intenso é a arte, a capacidade, a habilidade. Pois é, de quê? De julgar. E é para essa palavrinha aqui, olha, que eu quero chamar a sua atenção. Julgar. Sabe por quê que eu quero chamar a sua atenção para isso daqui? Porque é aqui, ó, que está a raiz do problema da crítica. É pelo fato da crítica carregar um julgamento dentro dela que a gente se sente tão desconfortável com a crítica. Como eu disse anteriormente, ser julgado não é gostoso, não é legal, não é fácil receber o julgamento das outras pessoas. Ser julgado pela maneira que você está fazendo as coisas, pela sua aparência, pelo seu jeito de pensar. Ser julgado não é fácil, até porque isso mexe ali com o nosso instinto de sobrevivência. Como? O ser humano, ele é um ser que ele prospera e ele vive em grupo. E aí, um julgamento, uma crítica pode levar a um entendimento de uma certa desaprovação. O grupo não está concordando com a maneira que eu estou fazendo as coisas. Isso pode levar a um desentendimento, eu posso deixar de fazer parte desse grupo. E isso pode colocar em risco a minha sobrevivência. Esse é o nosso cérebro ali, ó, instintivo. Tá? Racionalmente a gente sabe que as coisas não são assim, mas tem um instinto que fala um pouco mais alto. Até no livro Sapiens, que eu recomendo aqui a leitura, que é um livro que fala sobre a evolução do ser humano, a gente até hoje carrega várias coisas disso. Várias coisas que hoje talvez não façam tanto sentido mais, mas que para aquela época isso foi fundamental para a prosperidade da humanidade, para a nossa sobrevivência como espécie. Esse livro fala bastante sobre isso, fala sobre como que a gente ainda carrega algumas coisas, fala sobre a evolução do ser humano, então eu acho muito interessante, eu pelo menos gosto desse tipo de assunto e fica aqui a indicação de leitura. E aí o que acontece? A gente tem essa necessidade de pertencimento, a gente quer fazer parte, e para fazer parte a gente conta com uma certa aprovação do nosso grupo, não é? Não é muito mais confortável quando a gente está num grupo em que a gente já conhece as pessoas, elas a gente já sabe como elas pensam e elas pensam de um jeito parecido com o nosso. Não é bom quando a gente está assim, muito mais confortável do que quando a gente está num lugar
em que as pessoas não concordam com a gente, em que as pessoas não vêm ali cheio de críticas e julgamentos a respeito da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente faz as coisas, não é? Então, assim, gera esse certo desconforto. Por quê? Porque a gente quer pertencer, a gente quer fazer parte. E isso tá lá no nosso DNA, no nosso instinto humano ali de sobrevivência, que é pertencer ao grupo. E é por isso que julgar dói tanto, a gente se sente errado, a gente se sente inadequado. Nossa, é essa a palavra, a gente se sente inadequado, sabe? Parece que a gente tá errado e isso dói, isso incomoda, isso gera um certo desconforto. E é aqui, olha, nesse julgamento, né, que se faz aí que gera, né, que é a fonte de todo o abalo emocional da crítica. Agora vamos um pouco além. Criticar é julgar. E o que é julgar? Novamente eu recorri ao dicionário e encontrei a seguinte definição. Julgar é formar um conceito, emitir um parecer, dar uma opinião sobre algo. Isso significa que quando a gente julga, a gente está dando uma opinião. Vou até escrever aqui porque essa é mais uma palavra-chave. Estamos dando uma opinião, tá? Presta bastante atenção aqui. E quando a gente dá uma opinião, a gente faz isso com base em quê? Pare e pense. Com base em que a gente dá as nossas opiniões? Com base na nossa visão de mundo. Com base naquilo que a gente acredita. Com base naquilo que nós entendemos ser certo e errado. Com base nas nossas percepções. Isso significa que uma crítica, que é um julgamento, que é uma opinião, nunca é sobre o outro. Anota isso. Uma crítica nunca é sobre o outro. É sobre quem fala. Essa é uma sacada genial. E se você ainda não entendeu muito bem isso daqui, volta o vídeo, assiste de novo até você ter total compreensão. Porque isso aqui é extremamente importante. E sabe por que essa é uma sacada genial? Porque quando a gente entende que a crítica não é sobre a gente, é sobre quem está fazendo, as coisas mudam. Fica muito mais fácil lidar com ela. E além disso, a gente não internaliza a crítica. Porque quando a gente recebe uma crítica, normalmente o que acontece? A gente internaliza, a gente traz aquilo ali pra gente, a gente leva pro pessoal. Isso faz com que a gente se abale emocionalmente, isso faz com que a gente comece a duvidar de nós mesmos, faz com que a gente comece a se questionar, ficar na dúvida, gera uma insegurança. Por quê? Porque a gente internalizou aquilo ali. Mas na hora que a gente entende que a crítica não é sobre a gente, que a crítica é sobre quem está falando, sobre quem está fazendo essa crítica, a gente consegue separar isso muito bem. E isso torna lidar com a crítica muito mais fácil. É como se a gente criasse um escudo ali, a gente não internaliza aquilo e a gente consegue lidar com aquilo que está sendo dito, com aquele julgamento, com aquela opinião, com aquele julgamento, com aquela crítica. Por exemplo, se uma tia sem noção vira pra Bia, que é vestibulanda, e fala assim: nossa, mas Bia, você vai fazer cursinho de novo? Você já tá um tempão nessa, larga a mão disso, vai fazer um curso mais fácil. Esse é um comentário que é uma crítica carregado de julgamento e ele é baseado em quê? Em uma opinião da tia sem noção. A Bia, ela deve olhar pra isso como: isso não diz respeito a mim, isso é sobre a tia sem noção. Sabe por quê? Porque é a tia sem noção que não faria cursinho novamente. É a tia sem noção que acha que isso é muito tempo. É a tia sem noção que escolheria fazer um curso mais fácil. Quando a gente entende que a crítica não é sobre a gente, é sobre o outro, a gente consegue separar o que é nosso daquilo que é do outro. Então vai ser muito mais fácil para a Bia, que é a nossa vestibulanda aqui, lidar com essa tia sem noção e não se abalar com esse tipo de comentário, porque esse comentário, por mais que seja direcionado para ela, por mais que a tia sem noção esteja falando a respeito da situação da Bia, ele não é sobre a Bia, ele é sobre a visão de mundo da tia sem noção. Ele é sobre a tia sem noção. Lembra do que a gente falou aqui a respeito da opinião? Então, um julgamento ele é carregado de opinião. Uma crítica é um julgamento, que é uma opinião. Então, assim,
Essa compreensão é extremamente importante para a gente não se abalar com a crítica. A Bia, tendo essa consciência, ela não vai se abalar. Por quê? Porque ela não vai internalizar aquilo ali. Ela sabe que não é ela que está errada, não é ela que precisa escolher um curso mais fácil, não é ela que não deveria fazer cursinho, porque isso que a tia dela tá falando não é sobre ela, é sobre a tia. Então ela consegue separar isso muito bem e não se abalar emocionalmente. Essa compreensão sobre a crítica é extremamente importante e valiosa. Eu não gastei grande parte do tempo do vídeo explicando e falando sobre isso por nada. Eu fiz isso, sabe por quê? Porque isso daqui é a base para não se abalar com a crítica. É a base para saber como agir diante da crítica. Sem essa compreensão aqui, as outras coisas que eu vou falar não vão se sustentar. É como se isso daqui fosse o alicerce. Quando o engenheiro vai construir uma casa, ele faz o alicerce primeiro, né? Aquela casa precisa ter onde se sustentar. É a mesma lógica aqui. Para conseguir lidar com a crítica e agir diante dela sem se abalar emocionalmente, é preciso ter essa base, é preciso ter essa percepção muito bem consolidada. E foi por isso que eu bati tanto nessa tecla, por isso que eu falei lá atrás, se não entendeu isso daqui, volta, assiste o vídeo de novo, faça as perguntas que forem pertinentes para você compreender isso daqui, não fique com dúvida, porque isso daqui é extremamente importante para lidar com a crítica sem se abalar emocionalmente. Resumindo, se você tiver entendido isso daqui, eu já tô feliz porque eu sei que se abalar com a crítica não vai ser tão fácil mais. Agora, em termos mais práticos, como lidar com as pessoas te criticando por ainda não ter passado no vestibular? Eu recebi essa pergunta num vídeo que eu postei lá no TikTok, eu decidi trazer aqui pro YouTube, porque é um tema extremamente pertinente que vale a pena a gente aprofundar. Então vamos ver aqui algumas atitudes diante da crítica que são possíveis. Ignorar é uma delas. Sim, ignorar não é ruim. É possível ignorar a crítica, desde que essa crítica não seja internalizada. Porque ignorar não é simplesmente não responder a tia sem noção que fez uma crítica. Ignorar deve ser ignorar por completo. Se a tia sem noção fez uma crítica, falou um tanto de coisa e você não internalizou aquilo ali não te abalou emocionalmente e você decidiu não responder, ótimo, deixa a sua tia sem noção pra lá, com o julgamento dela, com as críticas dela, com as opiniões e visões de mundo dela, deixa ela pra lá, se aquilo ali não gerou nenhum impacto pra você. Agora, se gerou um impacto, gerou incômodo, gerou abalo emocional, aí ignorar não é o caminho, porque aí ignorou e aí? Aí vai ignorar externamente, vai ignorar internamente e só vai gerar mais abalo emocional. Então precisa tomar muito cuidado. Pode sim ignorar, essa é uma atitude possível, desde que a ignorada seja por completo, seja uma ignorada interna e externa. Outra atitude possível é confrontar. Muitas vezes a gente vai precisar confrontar a tia sem noção, a gente vai precisar falar com ela que esses comentários, essas críticas estão incomodando, estão fazendo com que a gente se sinta mal e que a gente gostaria que parasse. Se a gente não comunica esse tipo de coisa, não tem como a outra pessoa adivinhar. Sim, a tia sem noção não tem uma bola de cristal e ela é sem noção, ela não vai perceber, entendeu? Ela precisa ser comunicada, você vai precisar, em alguns casos, falar com a pessoa que aquilo ali não tá legal. Mas tem um detalhe, o estudante inabalável, ele comunica isso com sabedoria. Isso significa que o estudante inabalável, ele não vai virar pra tia sem noção e vai falar assim, cala a boca, o que você tá falando? Você não tem que falar nada da minha vida não, que não sei o quê. Por mais que dê vontade, tá? Por mais que dê vontade de falar isso, o estudante inabalável não vai falar. Sabe por quê? Porque isso só vai prolongar o problema. Isso só vai fazer com que gere mais desgaste no relacionamento, isso só vai tornar as coisas mais complicadas. E o vestibulando, ele já tem coisa complicada demais pra lidar, entendeu? Já tem muita coisa para lidar externamente, internamente, ele não precisa de mais isso para lidar, não. Então, o que o estudante inabalável vai fazer? Ele vai confrontar a tia sem noção, a pessoa que está fazendo essas críticas, de uma maneira sábia. E como que ele vai fazer isso? Observando 3 pontos. Ao confrontar, ele vai falar sobre si. Então, ao invés de falar sobre o que a outra pessoa tá fazendo, você fica me criticando, você faz isso, você faz aquilo. Porque isso tem um tom acusatório, tá? É uma acusação e faz com que a outra pessoa fique na defensiva. Então, ela vai falar assim, não tem nada disso. A tendência é que ela invalide tudo aquilo que você tá falando.
Então, não vai levar a lugar nenhum, porque aí vai ficar os dois lados ali defendendo as suas respectivas posições. Então, isso não funciona. O que o estudante inabalável ele vai fazer? Ele vai falar sobre ele. Ele vai falar assim, olha, quando você fala que eu deveria fazer um curso mais fácil, eu me sinto criticado, eu me sinto julgado. Isso faz com que eu fique chateado. Contra isso, não tem o que ela falar. Por quê? Porque ela falou isso. A tia sem noção, ela falou que você deveria fazer um curso mais fácil. Então, não vai ter como ela falar assim, eu nunca falei isso. Né? Pelo menos assim, vai ser muita cara de pau se fizer. Mas por quê? Porque você está falando sobre você. Então, essa é a primeira regra para confrontar. Fale sobre você. Não fique falando sobre o que a outra pessoa está fazendo, o que ela está falando. Não. Fale sobre você. A segunda coisa que você deve observar ao confrontar é expressar como você se sente e as suas necessidades. Se a gente não comunica aquilo que a gente está sentindo, a outra pessoa não vai adivinhar. Não vai adivinhar. A gente pode achar que é óbvio, né? É óbvio que todo mundo sabe que, diante desse tipo de comentário, a pessoa vai ficar chateada. Não é óbvio. Não é óbvio, tá? A gente, às vezes, fica tão focado ali na nossa visão de mundo e tudo que a gente não enxerga um pau na frente do nosso nariz. Então, a tia sem noção, ela também não vai enxergar que esse tipo de comentário pode gerar culpa, tristeza, angústia, sabe? Ansiedade. Então, é preciso comunicar. Fale a respeito daquilo que você sente. Comunique. Ninguém tem bola de cristal, tá? Eu acho que isso é básico. Se lembrar o tempo inteiro, ninguém tem bola de cristal. Pra quem quer adotar essa atitude de confrontar, tem que ter essa premissa em mente, a premissa de que ninguém tem uma bola de cristal. E o terceiro ponto a ser observado na hora de confrontar é fazer um pedido, falar sobre aquilo que você quer. Você precisa comunicar aquilo que você quer. Por quê? Se você simplesmente joga a informação que esse tipo de comentário está fazendo com que você fique chateado, isso está fazendo com que você se sinta julgado e criticado, a pessoa vai falar assim, ah, beleza, entendi. Só que ela fica meio perdida, e aí, o que a tia sem noção vai fazer agora? Ela não sabe exatamente, é pra eu parar, sabe, o que eu faço? Acredite, as pessoas, elas ficam perdidas, elas precisam de direcionamento e orientação, e é exatamente isso que você vai dar pra ela. Você vai virar e falar assim, então, tia, eu fico muito chateada e tudo com esse tipo de comentário. Você é específica com o tipo de comentário que é feito. E eu gostaria de saber se você poderia parar de falar para eu tentar fazer um curso mais fácil. Você poderia fazer isso? Isso é um direcionamento claro, específico. Ela sabe o que fazer. Ela sabe que não é mais para falar sobre isso com você. Então, isso dá um direcionamento, isso vai resolver o problema. Então, para confrontar, lembre-se de colocar em prática essas 3 regrinhas aqui que vai fazer toda a diferença. Outra atitude possível é questionar. Sim, lembra que eu falei que a gente pode extrair muita coisa boa de uma crítica? Pois é, questionando é a melhor maneira de fazer isso. Uma crítica, ela pode ser fonte de muita informação valiosa. E a gente só vai descobrir se a gente questionar. Se a gente não questionar, não cutucar ali, fizer perguntas, a gente não vai descobrir, porque ninguém entrega toda a informação de uma vez só. Por exemplo, vamos supor que a Bia pediu para a mãe dela dar uma lida na redação que ela fez. E aí a mãe dela retorna pra ela, né, com a redação e tudo mais, e fala assim, nossa, a redação ficou péssima, sério, tá muito ruim. Nesse caso, a Bia pode decidir questionar e extrair mais informações disso. Ela pode começar, por exemplo, perguntando o que tá péssimo. Afinal de contas, simplesmente falar que tá péssimo e ruim não dá muita informação, né? O que é isso? O que tá péssimo, o que tá ruim? Pode começar perguntando isso. Aí a mãe pode virar pra ela e falar assim, olha, você se perdeu total no tema. Nossa, ficou assim uma coisa meio desconexa e tal, saiu do tema e tudo mais. E aí a filha pode virar e falar assim, em qual momento que você acha que eu saí do tema? E ela pode falar assim, foi nesse momento aqui. Diante dessas informações, a Bia vai poder avaliar se aquela crítica é válida ou não, se é algo que ela deve se atentar ou não, se é uma coisa que ela pode extrair algo para melhorar a sua técnica e habilidade de fazer redação, mas ela só vai poder fazer isso se ela investigar, se ela questionar. Isso vale também para os professores, tá? Quando os professores fazem alguma crítica, investigue. Não tome aquilo ali logo de cara como algo pessoal. Não é. Lembre-se do que a gente falou aqui.
Nunca é sobre a gente, é sobre o outro. Então pergunte, investigue, porque isso pode fazer com que você melhore ainda mais, com que você cresça. E aí você vai saber, nossa, olha só, realmente aqui eu saí do tema. Foi nesse momento, até aqui, ó, até metade estava indo muito bem. Depois eu saí do tema. O que aconteceu aqui? Aí você pode corrigir os seus erros, pode ajustar ali a rota e melhorar ainda mais. Isso vai fazer com que você cresça, com que você se desenvolva e se aproxime cada vez mais de conquistar e realizar o seu sonho. Então, o questionamento, ele é muito valioso. Talvez você não extraia nada de positivo daquilo ali. Talvez a sua mãe tenha feito essa crítica e aí você simplesmente não concorde, você pode buscar uma outra opinião ou simplesmente entender que aquilo ali realmente não fez sentido por causa disso, disso, busque fundamentos, tá? E aí você simplesmente segue a vida, você não internalizou aquilo ali, aprendeu com aquilo e seguiu em frente. Então essa é uma outra possibilidade de atitude diante da crítica. Independente da maneira que você decidir lidar com a crítica, com o que você acabou de aprender aqui, você não vai se abalar com ela mais. A crítica pode ser desgostosa, desconfortável, mas a partir de agora ela não tem mais todo esse poder sobre você. Da próxima vez que alguém te criticar por ainda não ter passado no vestibular, você já sabe o que fazer. Para finalizar, quero compartilhar com você um trecho do texto O Homem na Arena, do Roosevelt, que, a meu ver, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar e ainda é um ótimo lembrete para a gente não levar as críticas tão a sério. Então, o trecho é o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Esse daqui é um baita de um lembrete para a gente não internalizar as críticas. Eu adoro esse trecho do texto Homem na Arena. Vale muito a pena até tirar um print disso aqui, sabe? Tirar uma foto disso, guardar isso para sempre no seu coração e levar isso, sabe? É a gente que tá ali na arena da vida, lutando pelos nossos sonhos, indo atrás daquilo que a gente quer. Às vezes a gente vai encontrar e vai ouvir plateia, né? A plateia e pessoas que estão ali do lado de fora criticando, julgando, dando opiniões extremamente negativas, mas essas pessoas nem estão na arena da vida. Será que a gente deveria dar tanto ouvido assim? Será que a gente deveria levar tão a sério o que elas têm a dizer? Então que esse seja um lembrete para você lidar com as críticas sem se abalar emocionalmente. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje e até o próximo vídeo do canal.